Capitão Bonfim na área, combate. Quer ser oficial do Corpo de Bombeiros? Tá preocupado com a idade? Capitão Bonfim tem o visu. Conselho Colhedor, tá na hora. Vou te mostrar o caminho. Já tem a data na academia para receber os cadetes de CFO 2024. Tá esperando o quê, guerreiro? Tá na hora. Vamos guerrear. Na aula de hoje vamos falar da antiguidade, né? Oriente Próximo. O que seria exatamente esses povos da antiguidade? O Crescente Fértil é o berço das primeiras civilizações, atual Iraque até o Egito, grandes rios, terras férteis, né? Era importante para a vida, a água. O Egito e Mesopotâmia, os impérios teocrácios e de regádio. O líder era representante de Deus na terra, né? Terra cheia de rios, civilizações fluviais. O Estado, dono das terras, população, obras públicas, produção em geral sob forma de servidão coletiva, obrigações básicas, pagamento de impostos, serviço militar e os recursos distribuídos pelo Estado. Então a civilização do Oriente Próximo, Mesopotâmia, Pérsia, os hebreus, Fenícia, o Estado como detentor das terras, né? O líder governa, Deus represente dele. Então a teocracia, a estreita vinculação entre política e religião. E a servidão coletiva para trabalho. Na Mesopotâmia, de origem semita, fundaram-se as primeiras cidades, criaram uma escrita cuneiforme, né? Estabeleceram relações comerciais e vários povos da costa do Mediterrâneo e Vale do Indo. Nesse período da Idade Antiga, as primeiras civilizações agrícolas foram surgindo, né? Assim como aconteceu o desenvolvimento das relações mercantis entre diferentes populações, como o povo mesopotâmio e egípcio. Mas qual foi o período da Antiguidade Oriental? A Antiguidade Oriental é o conceito utilizado para identificar as civilizações que se desenvolveram durante a Idade Antiga no Oriente, em especial no norte da África, no Oriente Médio e como egípcia na Mesopotâmia. Como surgiu a Antiguidade Oriental? O termo Antiguidade refere-se às comunidades da Idade Antiga que atuavam nas regiões do norte da África. Os povos que habitam essas localidades são agrupados por características comuns de organização social, política e econômica. Ano passado caiu uma questão, mas que envolvia a democracia. Mas a democracia veio desde essa época dos gregos, né? Finalzinho ali da Idade Antiga. Vale a pena para esse ano, CFO 2024, dar aquela revisão forte em Império Romano, sociedades, né, gregos, porque caiu muito pouco pelo conteúdo que foi cobrado ano passado e vai ser o mesmo conteúdo desse ano. Bom, meus amigos, então o Império Romano, os gregos, eles tinham uma relação. Os gregos, mais ainda, democráticos, por isso se fala greco-romanos, pela influência. Mas os romanos, o imperador, o senado, os seus estamentos, né, não eram bem democráticos assim, mas a democracia existia também no Império Romano. Então, no período da romano, né, o governo operou com uma forte relação, chefiado por dois eleitos anualmente pelos cidadãos aconselhados, a complexa, gradualmente desenvolvida, centrada nos princípios da separação de poderes, né? E a política romana era definida exatamente pelos cargos magistrais, cujos representantes eram escolhidos em assembleias com forte influência, o Senado. O ato democrático vem desde essa época, mas que de fato em Atenas, os conceitos, as mulheres, escravos estrangeiros estavam fora dessa missão. Isso é importante, principalmente para você matar a questão que vamos fazer agora. Dá uma estudada forte, viu, pessoal? Porque caiu praticamente uma questão de história antiga. Esse ano vai cair pelo menos mais de duas, que já pega, né? Até porque uma de cada tópico não é bem o estilo da prova da FGV, que é a possível banca, né? Nem da UERJ. A UERJ ela sempre gosta de botar duas de cada, ou tópicos importantes, né? Muito bem. A democracia é uma construção coletiva com raízes históricas que remontam à antiguidade clássica. Para a civilização greco-romana, a democracia, greco-romana. Então você tem que entender de tudo um pouquinho para chegar no bizu. Contrapunha-se à oligarquia, sistema que os proprietários de terra contratavam guerreiros e mercenários para restringir o direito de fala em praça pública, como em Esparta. Bravo! Realizava-se pelo autogoverno dos cidadãos livres que, independentemente de riqueza e status, eram
credenciados para participar diretamente das decisões coletivas, como em Atenas, no tempo de Péricles. Baseava-se em voto individual e com o mesmo peso na deliberação coletiva, o que favorecia a ascensão política de uma maioria dos governantes provenientes da plebe em Roma e de cidadãos não proprietários em Atenas. Fundamentava-se na ideia de liberdade política em contraposição ao modelo imperial persa, que permitia certo grau de participação popular vinculada a critérios econômicos censitários. Eco designava uma forma de governo popular representativa, em que a classe política escolhida defende os interesses do povo, diferentemente de monarquias como a romana, espartana, por exemplo. Alto nível, né? Um pouquinho de revisão para a gente estudar a história antiga, porque a história é exatamente isso. Você precisa entender os povos antigos para entender a atualidade. Olha, quanto mais inteligente for a população, pior para os governantes, porque é chato engolir. Ah, professor, então o senhor está dizendo, como já fala, só é inteligente quem tem faculdade? Não, um monte de gente que tem faculdade não é tão espertinho assim. É que tem gente que é parceiro da agonia. O cara faz faculdade, mas ele só quer passar de semestre. Então ele não absorve nada, mas na faculdade o cara tem contato com várias coisas. Cabe a ele absorver. Então aí depende. Mas quanto mais informada a população, quanto mais inteligente... Ah, professor, estudar da inteligência? Não, mas tu fica um pouquinho mais safo. Que inteligência ou você nasce ou não. Ah, professor, então eu tenho inteligente e burro? Também não, a gente vive na associação de mimimi, né? Não. Você cria, você desenvolve. O cérebro é um músculo. Quanto mais você o exercita, mais inteligente fica. Ah, garoto! Então é exatamente isso. Então quanto mais fácil comandar um povo, menos dê a ele educação. Porque mais fácil está exatamente nisso, nessa brincadeira. E democracia, demoprovocracia, poder para o povo. Democracia, na verdade, nunca existiu. Mas Atenas estava mais próximo disso. E Roma não era democrática. Passou a ser depois de um certo tempo. Então, letra bravo é a resposta. Tem que entender um pouquinho de história, viu, combate? E foca em história antiga, porque esse ano a prova tende a ser um pouco mais puxada na parte de humanas. O CFL-CBMR, Matemática e Física, é o cerol, mas é o cara mais estuda. Antigamente, o pessoal fazia CFL-CBMR com múltipla opção. Não passou para a SpaceX, não passou para a Escola Naval, não passou para a AFA, nem para o IME. Quer dizer, se não passou para a AFA nem SpaceX, não vai passar para o IME mesmo. CFL-CBMR, você é cadete. O cara fingia que era cadete do exército e lá ia ele. Era uma das coisas que, só que esse cara, meu mal estudou matemática, nível até o talo, física até o talo, se lascava no conceituado da UERJ, mas como bom papirão, ele começava a focar. E ele não podia ir para casa sem essa, até para ele poder pleitear a bolsa no cursinho que ele fazia, então tinha muitas dessas coisas. Isso mudou, a procura para o CFL aumentou assim absurdamente. Então, a importância, também sou responsável por isso, de você estudar com elegância. Por isso adquira a sua apostila. Para participar do preparatório não há mensalidade. Só precisa adquirir a apostila, são aulas específicas e preparação física fortemente nesse combate. Venci todas as batalhas, sou o Capitão Bonfim, o cara que vai botar você no bombeiro. Você também é guerreira, as guerreiras também podem.